Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um relato, mais uma história real aqui na Rádio Infidelidade, através do canal do YouTube Silvana Rênica. Sou inscrito do seu canal há pouco tempo e tenho reparado a recorrente afirmação de que nenhum homem presta ou todo homem trai. Essas coisas. E isso me deixou muito incomodado, a ponto de querer mandar o meu relato para você. Para melhor entendimento, irei explicar algumas coisas até chegar na parte de Iludiano. Tenho 34 anos, estou no segundo relacionamento que gerou uma menininha linda de 2 anos no total de 10 que estamos juntos, e um filho de 13 do casamento anterior. Sim, me casei com 21 anos, mas no fundo foi só porque ela engravidou. Esse primeiro casamento foi sofrido para mim, pois terminei por conta de uma traição dela, que eu não descobri. Quer dizer, não descobri as vias de fato, mas tudo levava a crer. Os clássicos sinais de traição. Ela jurou de pés juntos que não. E anos depois disse que demorou muito tempo para se envolver com o cara, que até então era só seu amigo, segundo ela. Mas em 1 ou 2 semanas depois do nosso divórcio, a separação de corpos, pois ainda estávamos naquela situação de vai, não vai, vai, volta, ela postou foto em redes sociais abraçada com ele e chamando de amor da minha vida. E está com ele até hoje. Isso me abalou muito. Minha autoestima, que já não era lá essas coisas, foi ao chão. Autoestima essa que não era boa por questões de criação muito rígida e religiosa, principalmente por parte do meu pai. Fiquei 1 ano sofrendo até começar a namorar a minha atual. 5 meses antes, eu tinha perdido o emprego. Detalhe, morávamos no quarto dela, na casa da mãe dela. Vale ressaltar que ela é filha única. Não conseguia olhar para outras mulheres, pois ainda a amava. Amor esse que só fui descobrir anos e anos depois que era só enquanto eu estava com ela. Mas, pela situação que era trágica, eu não aceitava a traição e não aceito até hoje. Então, isso me forçava a conhecer novas pessoas e tentar me apaixonar por alguém e seguir minha vida, pois ela estava lá no bem bom e eu me lascando. Não aceitava aquilo. Foi aí que arranjei um emprego depois de 4 meses da separação e lá conheci um cara que me chamava sempre para ir numas baladas de rock. Eu não sou muito de balada, mas pelo fato de estar me esforçando para encontrar alguém, lá fui eu. E nessa balada conheci a minha atual. No começo foi legal e tudo mais. Ainda não tinha o tchan. Resumidamente, não me apaixonei por ela, nem a amei. Fui levando a relação, pois queria mudar. Mas foi passando e passando o tempo e ela me cobrando. E eu me via numa situação que a única saída era terminar. Mas o burro aqui não o fez. Tenho que atentar para um detalhe. Sempre fui religioso, mesmo que de tabela por conta dos pais. Mas depois da separação eu comecei a ir muito na igreja e imaginava até que tudo isso aconteceu com minha ex era por eu ter me afastado de Deus. Nossa, eu conheço essa história, gente. Um adendo aqui para a Silvana Rênica. Quem ainda não baixou o e-book Metamorfose, onde eu conto essa parte da minha vida, o e-book é gratuito, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário para vocês entenderem do que eu estou falando sobre a gente achar que Deus está nos punindo, ok? Mas confesso que nossa relação não era das melhores, como eu disse. Nos casamos, mas porque ela engravidou, pois ela tinha dado muitas mancadas que me fizeram querer terminar. Esses tempos já eram o prelúdio do que viria. Eu, por tudo que ela fez, perdi a confiança nela e com isso a minha autoconfiança também. Sempre achava que ela estava me traindo, mas ela também não fazia nenhuma questão de provar o contrário. Na verdade, fazia para provocar mesmo. Parece que sentia prazer em me fazer sofrer. Fiquei com ciúmes e tudo mais.
Mas, voltando, por ser religioso, eu imaginava que tinha um propósito de eu e minha atual termos nos encontrado. E apesar de não ter me apaixonado nem a amado, ela era uma boa pessoa, me respeitava e parecia me amar. Coisas que eram opostos da ex. Nesse conflito de ficar com ela por ser vontade de Deus e fazer a minha vontade, eu sempre colocava à frente o que eu pensava ser vontade de Deus, pois imaginava que tudo isso era para um bem maior e que talvez mais para frente essa paixão e esse amor que eu queria iria brotar por ela. Assim, a brotar das profundezas, né? Jesus amado. Passaram-se os anos e eu me mantinha forte, só que não muito. Nesse propósito, apareceu uma garota, só que me senti apaixonado por ela. Mas tentei por um bom tempo matar isso dentro de mim, pois achava que era o capeta tentando me afastar dos planos de Deus. Eu vou fazer um adendo aqui, né? Essas coisas de planos de Deus. Como que a gente fica sabendo que é plano de Deus, que Deus quis, que foi punição? A gente recebe uma cartinha, alguma coisa de Deus dizendo, olha aqui, ó, você tem que ficar com essa mulher, porque essa mulher é minha para você, é uma mulher de Deus. Gente, eu não estou sendo irônica não, eu gostaria muito de saber como que funciona essas coisas. Parece que as pessoas usam Deus como desculpa para a vida de merda que elas criam. Passou mais uns anos, nesse meio tempo eu já tinha terminado com ela umas 5 vezes, mas voltava. Ela sempre chamava para conversar e eu cedia, sempre pensando no lado religioso. Minha atual então engravidou, depois de 8 anos juntos, namorando. Fiquei em choque, pois eu nem emprego concreto tinha. Mal sabia como seria meu futuro e tudo mais. Não aceitei de começo e só fui morar com ela quando faltava um mês para nossa filha nascer. Poderia fazer o que deveria ter feito, assumir o bebê, mas não ficar com ela. E só para ressaltar, meu filho do primeiro casamento, eu tenho minhas desconfianças que ele não seja meu filho. E ela fez uma alienação parental muito forte a ponto de me afastar dele. Hoje em dia não tenho mais contato com ele. Pois bem, vim morar com a minha atual e nisso eu comecei a trabalhar em um cliente do meu patrão, mas ainda sendo funcionário do meu patrão. Isso foi até uma ajuda dele para mim, pois trabalhar de onde eu moro até onde eu trabalhava antes seria inviável. E nisso eu comecei a trabalhar nesse cliente e começou a rotina massacrante. Era do serviço para casa e da casa para o serviço e às vezes no final de semana uma passadinha nos meus pais. Sabe, não tenho nenhum vício, não bebo, não fumo, não jogo, não vou para bar, balada, nada disso. Só o que tenho que posso considerar que é um vício é sexo, mas nunca saí com garotas de programa nem nada, pois eu gosto do sexo com quem eu gosto de estar e não por esporte. Nisso, o sexo que ao longo dos anos começou a ficar ruim, com maiores intervalos, foi me desgastando mais ainda. O único prazer que eu poderia ter não tinha mais. Ela já várias vezes me rejeitou na cama. Falta de carinho e tudo mais. Eu, apesar de tudo, de não ter o sentimento certo e tudo correr como eu não queria, ainda tentava levar de boa, até o momento que tudo faria sentido com as mãos de Deus. Tudo esperando para que Deus desse alguma coisa, né? Foi passando o tempo e a minha revolta com tudo, com Deus, comigo, com a religião, com as pessoas, nada estava fazendo sentido. Chegou uma hora que pensei, então a vida é isso mesmo? É ser infeliz? É ter uma vida medíocre? É querer amar e não poder? Qual o sentido da vida? Se a vida é isso, para mim não vale mais a pena viver. Adendo, você viu que engraçado? Ele por conta própria imaginou, né, criou na cabeça dele que era a vontade de Deus ele ficar com essa mulher. Ele inventou isso na cabeça dele. Eu até fiz uma brincadeira antes. Ele inventou isso na cabeça dele. E aí, agora que as escolhas dele tiveram resultados não esperados, a revolta é contra quem? Contra Deus. Mas Deus não mandou ele ficar com essa mulher. Gente, olha, isso que eu falo. Não, nem vou comentar muito aqui. Comecei a entrar numa crise existencial muito grande. Detalhe que antes de trabalhar com esse chefe, eu tinha ficado 5 anos sem emprego e não conseguia nada.
E olha que não escolhi emprego nenhum. As coisas simplesmente não davam certo em nada, em nenhuma área da minha vida. Então, nesse cliente que eu estava trabalhando, conheci uma mulher que é casada, a mais perfeita que já conheci. Tem tudo o que admiro em uma mulher, tanto no jeito quanto na beleza. Mas só a admirava mesmo, pois por ser casado, e ela também, nunca pensei em nada. As coisas foram acontecendo. Ela trocou de lugar de setor. Eu fui tirado da minha sala e colocado próximo a ela. Ela é muito tímida, que apesar da beleza, ela tem ou tinha uma baixa autoestima. Então, não nos aproximamos, mas entrou na empresa uma mulher que sentava no lugar entre nós, que fazia a ligação, por assim dizer, entre nós dois. Pois eu também ficava meio assim dela achar que estava dando em cima, quando na verdade só estava conversando. Pois bem, essa mulher pediu as contas e no lugar dela entrou outra que virou mais amiga nossa ainda, nos unindo cada vez mais e até criou um grupo com nós três no WhatsApp. Nisso cheguei um dia para trabalhar e estava visivelmente chateado, pois eu tinha sido rejeitado pela minha atual na cama. Fora as brigas por ciúmes e ela sempre me acusando de estar pulando a cerca. Eu até entendia ela, que era porque ela estava lá se sentindo feia e por nunca ter deixado de trabalhar. E estava em casa dependendo do lascado a que aqui vos fala. Nisso a moça veio falar comigo no WhatsApp, no privado, e começamos a conversar. E fomos pegando cada vez mais amizade a ponto de falarmos até de madrugada. Nisso eu já estava começando a sentir algo diferente, mas ignorei, pois jamais teria coragem de dizer algo, até mesmo pela situação, pois a minha surpresa foi quando numa dessas conversas ela me disse que estava gostando de mim. Eu não acreditei. Aí me abri para ela também, mas não fizemos nada. Uns dias depois, o marido dela fez algo que a fez chorar. E eu, na noite anterior, tinha sonhado que a beijava e falei para ela o que ela achava de tornar este sonho realidade. Ela meio que aceitou. Eu já tinha ligado o foda-se e pensei, se tô tentando ser certo, correto, só me ferro, vou começar a ser errado para ver se muda alguma coisa. Outro detalhe que esqueci de mencionar, ela também é bem religiosa, de uma igreja bem rígida, casou virgem e está há 10 anos com o marido. Marido esse que é o pior dos piores, que fazia ela se sentir um lixo. Das 500 coisas inaceitáveis que ele fazia, uma era o suficiente, um motivo grande para que qualquer mulher se separasse sem pensar. Então, combinamos e depois do trabalho nos encontramos e nos beijamos. Foi muito mágico, sabe? Apesar de gostar muito dela, eu estava bem com os pés no chão. Na verdade, nós dois estávamos para pegar e não se apegar. Criamos até um termômetro para ir medindo quando o sentimento estivesse saindo de controle. Mas a verdade é que esse termômetro nunca existiu para mim. Fui gostando dela cada vez mais e mais. Me apaixonei e posso até dizer sem medo que a amo. Digo que para mim foi assim, pois não sei o que se passa na cabeça ou na mente, no coração dela de verdade. Apesar do lado bom, nós fomos nos corroendo com sentimentos de culpa por estar traindo nossos cônjuges, mas ao mesmo tempo não conseguíamos ficar longe e sempre querendo mais um ao outro. Tinha vezes que batia uma bad muito grande, ainda mais por ter passado por uma traição e saber como isso é horrível. Agora sei os dois lados da traição e nenhum deles é bom, mas o lado do traído é pior. Ficamos nessa situação quase um ano. Eu queria ficar com ela, jogar tudo para o alto, mas ela já era bem mais pé no chão do que eu. Apesar de que desde o começo ela dizia que não ia se separar, e eu queria viver uma paixão de verdade e não queria perder a oportunidade. Porém, eu também tinha o pé no chão. Eu não podia simplesmente me separar, largar minha atual sozinha com um bebê pequeno e desempregada. Eu falava que iria me separar de qualquer forma, mas ela não acreditava que era porque a minha relação já não existia. Ela achava que eu ia me separar para ficar com ela, coisa que ela dizia que não se perdoaria. Mas, na verdade, tudo isso só me deu a certeza de me separar.
e não ficar numa relação falida só para não ser um homem divorciado, ou com medo do que os outros iriam pensar, ou ainda porque separação é ruim e Deus condena. Passou-se o tempo e ela ficou cada vez mais com isso mais forte dentro dela, que o que fazíamos era errado. E eu também, mas apesar de tudo, eu gostaria de tentar. Mas ela não, pois sua religiosidade é muito enraizada. Prefere ficar num casamento infeliz onde o marido a maltrata, não conversa com ela, não dá carinho, é um bruto do que se separar, pois segundo a igreja dela, não se fala em separação na Bíblia. Já faz uns 4 meses que não nos falamos, pois ela aos poucos foi se afastando de mim, deixando de lado, a ponto de zerar tudo. Acabei saindo de lá do meu serviço por obra do destino, uma semana depois que ela terminou conscientemente. Sofri muito, ficou algo confuso na minha cabeça e no meu coração, pois ao mesmo tempo que ela me dizia coisas do tipo, eu te amo, toda vez que tenho que me despedir de você, sinto como se estivesse jogando fora a oportunidade de ser feliz, dentre outras coisas, que até por isso me prendiam a ela, a querer tentar algo, mas ao mesmo tempo ela meio que me dispensando, falando para encontrar alguém que vai me fazer feliz e coisas do tipo. Bem triste ouvir isso de quem você ama. Hoje sofro menos, pois no começo era aquele chorar sem sentido todo dia, de ficar com o olho inchado, até que foi passando e passando. Não tiro ela da cabeça, todo dia, o dia todo, até hoje eu penso nela. Não consigo olhar para outra mulher, sempre vou comparar pensando, ela é mais linda, não tem nem comparação, ela é mais isso, ela é mais aquilo, como se nenhuma mulher fosse boa o bastante para desbancar ela do meu coração. Quanto à minha atual, bom, eu confessei para ela o meu sentimento, aliás, do não sentimento por ela, da intenção de me separar. Mais à frente, não sei quando, talvez, pretendo falar toda a verdade para ela. Não acho justo ela se amarrar em mim, perdendo a chance de encontrar alguém que a ame de verdade. E eu também. Sei que não é bem isso. Quem vai sofrer mais nisso é a nossa filha, mas antes assim do que crescer num lar sem amor e depois, quando tiver mais velha, saber que os pais são infelizes juntos e estão assim por causa dela. Eu resumi muito a história toda e todo o contexto de tudo para não virar um livro, mas essa parte de eu ser iludiano que eu queria saber, pois eu não sei até onde é verdade. Se ela teve realmente algum sentimento por mim, se ela só me usou e já tinha isso em mente desde o começo, se tinha, mas depois perdeu e falava aquelas coisas para mim, só para ela se sentir menos mal e também para ficar menos mal. Talvez ela não via em mim algum valor, algo que a fizesse querer estar comigo. Não sei. São muitas possibilidades, coisas que ela deixava no ar, não sei explicar. Às vezes, creio que fui iludido mesmo, e toda essa fantasia só existiu na minha cabeça e no meu coração. E vivi uma grande mentira, orquestrada por ela. Sei que a relação com minha atual não deveria ter acontecido, pois não tinha o básico da relação, que é o sentimento. Tento ajudá-la no que posso, e quando separar de verdade, penso em ajudá-la ainda assim. Sobre a moça que sou apaixonado, não sei o que o destino nos reserva. Meu coração se ilude imaginando cenários com ela e tudo mais, mas minha razão diz que nunca mais nos veremos. Se ela me procurar e tiver mudado, ficando solteira e me procurar para tentar algo, ficarei muito feliz. Caso contrário, traição nunca mais. Não recomendo a ninguém. Se separe e acerte com a pessoa as pendências e tudo mais, para depois começar a pensar em querer outra pessoa. Resumindo, é isso. Fui iludiano com ela, com minha ex, com minha atual e com Deus, mas principalmente me iludi comigo mesmo. Nossa, que é meio longo! Gente, se esse vídeo, áudio não tivesse tão longo, eu ia falar muita coisa aqui, mas eu teria que ir revendo e isso aqui é para mais de 1 hora. Eu acho que deu para vocês entenderem toda a história e perceber que homem também sofre e que homem também se arrepende. Agora, uma coisa
coisa aqui. Ele fala assim, não traia, se separe e fique sozinho. E por que ele não está fazendo isso agora? Está esperando se apaixonar por outra para acontecer a mesma coisa? Porque eu não entendi. Se a gente tem que se separar para libertar o outro e ficar sozinho para estar pronto para conhecer outra pessoa, por que você ainda não se separou? Por que você fica nessa coisa de vai, não vai, de vai, não vai? Por isso que as mulheres aprontam com você, porque você é um homem sem atitude. Você está buscando ser feliz no outro. Você está buscando encontrar uma mulher que preenche esse vazio que você tem dentro de você. Sabe por quê? Porque você acreditou no que te falaram a vida toda. Você chegou a culpar Deus pelas suas escolhas, sabendo que Deus nos deu livre arbítrio. Se Deus nos deu esse negócio chamado livre-arbítrio, que é a possibilidade de tomarmos as nossas próprias decisões, de tornarmos reais as nossas próprias vontades, por que você está falando que a culpa é de Deus? E é isso que eu não entendo, gente. Vou repetir aqui. A pessoa cria na sua cabeça que foi Deus que quis aquilo. Aí aquilo acontece uma merda, né? Dá tudo errado, é óbvio que dá tudo errado, porque Deus quer o bem das pessoas e não o mal. E aí vem e fala que a culpa foi de Deus. Então assim, nós somos responsáveis pela nossa vida. Por quê? Porque nossa vida, ela é criada, a nossa realidade é criada perante as nossas escolhas. Não tem nada a ver com o que está fora. Se esse homem está com essa vida cagada desse jeito, foi porque escolheu assim. Vocês estão entendendo que quando você faz uma escolha, ela gera consequências. Se desde o começo ele tivesse se separado, vamos voltar ali no ponto em que ele ficou 8 anos com a mulher, falando que não gostava dela, 8 anos iludindo essa mulher até ela engravidar. Vai ficar mais quanto tempo com essa mulher até libertar essa criatura e se libertar? Mais quantos anos? Gente, eu não suporto pessoas sem atitude, pessoas covardes, que são covardes para a própria felicidade. Isso aqui é tudo, meu amigo, culpa sua. E o meu conselho para você é: esqueça essa outra mulher, porque ela podia até gostar de você e tal, mas é outra lá que tá presa em negócio de achar que Deus mandou ela ficar naquele casamento. Que na Bíblia não tem divórcio. Na Bíblia, pelo que eu sei, também não tem casamento. Essa história de que o que Deus uniu, o homem não separa, foi o homem que uniu. Dá licença, tá? Vocês sabem muito bem o que eu penso a respeito disso. Deus sempre vai querer que você seja feliz. Então, se você está infeliz num casamento e você se mantém nesse casamento usando como desculpa que Deus quer isso, meu amigo, Deus está afastado de você e dessa mulher também. Nossas escolhas, nossas sentenças. Não metam Deus no meio dessa bagunça. Vai se separar dessa mulher, deixa ela ser feliz e vai você ser feliz também. A sua vida não dá certo por causa dessas palhaçadas que você está fazendo aí. Você está esperando que tudo caia do céu, mas não vai cair do céu. É você que tem que se firmar e tomar uma atitude. Um beijo e até a próxima História Real.